E, opa, vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Sim. Continuam me ouvindo. Então, eu gostaria de saber se vocês estão bem, com saúde. Sim, estamos todos bem, graças a Deus, com muita saúde. Isso. A nossa palavra é que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês, grandiosamente, e que vocês, todos os dias, sejam tão somente ungidos pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. E gostaria de saber se vocês querem deixar uma palavra para os irmãos da nossa igreja, para toda a nossa igreja. A minha palavra seria que os irmãos mantenham a oração em espírito e esperançoso para que o dia que voltaremos com todo entusiasmo, com toda fé, com todo o nosso louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Espere mais um pouquinho, confiante no Senhor. Quando chegar nessa tristeza, essa vontade de estar, é só levar o pensamento a Deus e pedir, né? Confiança e esperança nele, que em breve estaremos todos juntos, se Deus quiser. Amém, amém. Com muita saudade de todos, espero que todos estejam bem e espero ver cada um e abraçar cada um em breve. Amém, louvado seja Deus. Um abraço, que Deus continue abençoando vocês. E Amém. Eu tenho certeza que o meu abraço é o abraço de toda a igreja, essa família tão maravilhosa e importante para nós, que é a família de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Amém. Fica com Deus. Tchau, um abraço, tchau. Tchau. Muito bem, irmãos. Quem sabe no próximo domingo pode ser a sua família participando conosco desse momento tão importante, que é cultuar e bendizer o nome do Senhor. E você terá a oportunidade de poder dar aos irmãos um pouquinho de um momento, melhor dizendo, deles matarem a saudade de vê-lo, ver toda a sua família reunida em sua casa, participando deste culto. Que Deus abençoe a todos. Nesse momento, nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Estarei lendo mais uma vez. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Queridos, nesse momento, nós estaremos refletindo no seguinte título: A mensagem do cristão na pandemia. A mensagem do cristão na pandemia. É o que nós estaremos refletindo nesse momento. A mensagem do cristão na pandemia. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nesse momento o Teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração. Nós somos carentes, nós somos dependentes da manifestação do Senhor em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos com o sangue precioso do Teu Filho amado. Obrigado pela oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e Te bendizemos. Amém, Senhor. Amados, como nós falamos, a mensagem de hoje tem como título A mensagem do cristão na pandemia. A mensagem do cristão na pandemia. Opa, vou ter que trocar de microfone.
Ao vivo tem dessas coisas, né, irmão? Mas eu acredito que melhorou para todo mundo. Mas, queridos, o que se pode esperar do cristão em plena pandemia? O que se pode esperar do cristão, obrigado, em plena a pandemia? Sem dúvidas, o que se pode esperar é uma mensagem de vida e esperança fundamentada na palavra de Deus para o mundo corrompido pelo pecado. Certamente a mensagem do cristão não será ouvida por todas as pessoas, mas independente disso, ela é anunciada porque a vida cristã denuncia a quem o cristão tem se comprometido eternamente. Todavia, que mensagem será essa transmitida pelo cristão? Que mensagem? Certamente uma mensagem simples de caráter cristão. Portanto, estaremos proferindo, sem a intenção de esgotar o assunto, um pouco que entendemos fazer parte de seu conteúdo. Vejamos então, a mensagem do cristão, nos dias de pandemia, tem como conteúdo a ideia de que a pandemia não pode mudar Deus. Deus continua o mesmo, Ele continua o mesmo. As instituições cristãs estão fechadas, muitas delas, nesse período de pandemia. Lugares considerados sagrados não podem ser visitados. Muitos estão abandonando seus compromissos com as suas igrejas, em especial com Deus. Mas Deus não mudou em nada e Ele não mudará por causa desses fatores. Outro fator que nós percebemos da mensagem do verdadeiro cristão, daquele que tem um compromisso real com o Senhor, nós percebemos que no conteúdo da sua mensagem, a pandemia não é o evento exclusivo esperado. Não é o evento profetizado por Jesus que marcará a sua volta. Jesus narra no capítulo 21 de Lucas sinais marcantes que serão necessários acontecer primeiro neste caso, inclusive a pandemia está inserida, conforme o texto que nós lemos de Lucas, ela também está inserida, mas não será o fim, não será logo o fim. Então, diante desses acontecimentos, Jesus disse que nós não devemos nos assustar. Tais eventos são conhecidos como os princípios das dores. Mas há uma outra fator importante que ocorre na mensagem do cristão em dias de pandemia. A pandemia revela que Jesus está certo e a Bíblia tem razão. Ambos nos avisaram sobre esses e outros sinais. Observa que só o verso 11 que nós lemos narra outros episódios que acontecerão como a pandemia, ou com a pandemia. Como no caso, por exemplo, o verso 21, no capítulo 21, verso 11 que nós lemos, nos mostra que acontecerão terremotos, fome em vários lugares. Também acontecerão coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E esses acontecimentos, certamente, assustam o mundo, mas não serão somente esses. A Bíblia fala de outros. A Bíblia narra vários acontecimentos nada desejáveis para a humanidade. A mensagem também do cristão, nos dias de pandemia, é a mensagem que a pandemia não anula a igreja de Jesus, mas a evidencia juntamente a outros eventos marcantes antes da volta do Filho de Deus, pois é a igreja que tem pregado os sinais dos últimos tempos e a salvação em Cristo a todas as pessoas. Mas a mensagem também do cristão, ela traz um outro fator muito importante também. A pandemia pode vitimar um cristão, entretanto, jamais extrairá a sua alma de Deus. Ela pode matar o corpo, mas a alma jamais ela conseguirá tirar da presença do Senhor. Porque o cristão, ele assumiu um compromisso genuíno com Jesus. Ele tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
Portanto, a sua alma jamais poderá ser extraída de Deus, jamais a epidemia pode matar a alma. Ela pode matar o corpo, mas a alma em Jesus, jamais ela poderá fazer isso. Nós também, queridos, aprendemos que a mensagem do cristão, Deus não prometeu livrar os seus servos da pandemia, mas o Senhor, Ele garantiu que ficaria com eles em todo o tempo e os salvaria em Jesus da condenação eterna. É tão verdade isso que nós temos em nossos dias vários irmãos em Cristo morrendo, partindo para a eternidade, sendo vítimas da pandemia. Mas eles foram para a eternidade para ficarem para sempre com o Senhor. Uma outra mensagem também que um outro conteúdo, melhor dizendo, que nós extraímos da mensagem do cristão nos dias de pandemia, é que o cristão, ele praticamente, ele anuncia que a pandemia, ela é real, e ela mata muitas pessoas, ela assusta muitas outras pessoas também. Entretanto, a pandemia não pode ser o principal elemento da mensagem do Evangelho, na tentativa de convencer pessoas em voltar-se para Deus. Então, jamais podemos fazer isso. Nada pode substituir Jesus. Jesus é a mensagem do Evangelho para transformar o coração do pecador. Então, nós não podemos tomar essa situação que estamos vivendo com ela e anunciar, amedrontando as pessoas, falando da pandemia como se fosse algo em que, se o indivíduo não assumir um compromisso com Deus, ele não terá a vida eterna. A mensagem de salvação é Jesus. O cristão, ele anuncia o evangelho da salvação em Jesus. Ele fala de Jesus para as pessoas. Esse também é um dos conteúdos da mensagem transmitida pelo cristão nos dias de pandemia. Também, queridos, nós encontramos como conteúdo da mensagem do cristão nos dias de pandemia. A pandemia não muda a fé do cristão. Não existe cristão decepcionado com Deus por causa da pandemia. Nem tampouco por causa dos seus terríveis efeitos. Não existe. A esperança do cristão está no autor e consumador da sua fé. Ele acredita em Jesus, ele está firmado em Jesus, fundamentado no Filho de Deus. Nós também aprendemos, nós também percebemos, nós também como cristãos anunciamos como conteúdo da mensagem que Deus nos confiou para pregar com a nossa própria vida. Deus não precisa de usar a pandemia para castigar o mundo corrompido pelo pecado. A pandemia, queridos, é a consequência do pecado original, a consequência do pecado do homem lá no Éden. Por isso que existe pandemia e tantas outras tragédias espalhadas pelo mundo. Por último, eu quero dizer que a mensagem do cristão em relação à pandemia, a pandemia que estamos vivendo, não é apenas, ou melhor, a pandemia que estamos vivendo é apenas a sombra do que vem pela frente. A Igreja de Jesus precisa orar pedindo a Deus que abrevie a volta do seu Filho, porque a pandemia que estamos vivendo é apenas a sombra de coisas que estão por vir. Você que está nos ouvindo nesse momento, essa mensagem, não sei se ela falou o seu coração. Então, talvez eu esteja falando para alguém que perdeu toda a esperança de dias melhores, vivendo esses momentos terríveis que estamos passando na pandemia. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a única esperança. Jesus é o único Salvador. Jesus virá em breve. Os sinais proféticos dos últimos dias têm anunciado esse grande dia que está chegando, a volta de Jesus. Receba o convite de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. É isso que você precisa fazer. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração.
Não pense em fazer nada contra a sua própria vida. Assume um compromisso com Jesus. Talvez a pandemia tenha trazido grandes prejuízos para você, prejuízos materiais. Talvez você esteja agora endividado, cheio de problemas. Talvez as suas noites não tenham sido mais como antes. A preocupação, a ansiedade tem tomado conta do seu coração. Mas eu quero dizer para você que há esperança sim, Jesus. Jesus é a esperança. E você pode assumir um compromisso com Jesus e também se tornar um cristão que anuncia conteúdos como esse que nós acabamos de transmitir, na mensagem viva que os cristãos transmitem a respeito do Senhor. Você poderá também ter essas certezas, porque a palavra do Senhor garante tudo isso ao servo de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandiosamente, abençoando você também, meu irmão em Cristo, que talvez esteja passando por momentos muito difíceis, talvez você esteja abalado emocionalmente. Eu sei que você crê em Jesus, eu sei que você tem Jesus como a sua esperança, e continue assim. Deus ama você e Ele quer te abençoar todos os dias. Nós estaremos nesse momento orando ao Senhor. Convido você a curvar a sua face aí em sua casa e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te bendizemos. Nós Te agradecemos pela oportunidade de buscar ao Senhor. E obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa confiança. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja nos abençoando segundo a Tua santa e soberana vontade. Reconhecemos, ó Deus, que não somos merecedores das bênçãos do Senhor, mas é no nome de Jesus que nos colocamos diante da Tua grandeza. Suplicamos o Teu santo nome, com a certeza que somente o Senhor pode nos abençoar e suprir todas as nossas necessidades. Pai, abençoe também a nossa casa, tome em Tuas mãos a nossa família. Perdoa, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, quando muitas vezes, ó Pai, tomamos atitudes que certamente entristecem o coração do Senhor, mas esteja nos lavando com o sangue precioso do Teu Filho amado. Obrigado por esta noite na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos e Te bendizemos. Amém, Senhor. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Nós queremos desejar a todos uma semana abençoada pelo Senhor. Que Deus esteja abençoando cada lar, abençoando cada irmão em todas as suas atividades. E nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, glorificando e bendizendo ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, poderosamente. E gostaríamos que vocês se inscrevessem aí no canal, colocassem aí um joinha, tá bom? Isso vai ajudar muito o canal da igreja para trabalhos futuros. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe grandiosamente a vida dos irmãos e conceda uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe a todos.